Bom dia a todos. Bom dia, Ana, Francisco, Eliette, Jefferson, Luciane, Helena de Davi, Ana Maria, Gisele, o Tiago, a Viviane, todos aqui presentes já nessa segunda-feira. Hoje já estamos gravando essa nossa 15ª aula de Direito Administrativo 2, no que vamos tratar do último conteúdo da nossa disciplina. Uma pena, mas já está quase sendo concluída, já estamos no 15º encontro, temos essa aula, mais uma ou duas aulas aí de conteúdo, depois realizaremos a nossa prova, a nossa avaliação. O Dirley saiu, deve estar retornando. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Francisco. Todos que estão aqui presentes nessa nossa segunda-feira de encontro. Hoje, dia 7, então, de junho, já estamos em metade do ano praticamente. Informo, então, que estou gravando essa nossa aula para que ela fique depois disponível também no nosso canal do YouTube e que os alunos que aqui não estão presentes possam, então, ouvi-la posteriormente. Então, vamos iniciar nessa unidade 5, né? Nós dividimos a nossa agenda de trabalho em 5 unidades. Na primeira unidade, então, tratamos das licitações e contratos administrativos. Tivemos aquela alteração na lei de licitação, que é importante então, que vocês leiam, embora os princípios permaneçam os mesmos, os artigos todos mudaram de lugar, algumas coisas novas foram estabelecidas. Depois nós vimos a lei de responsabilidade fiscal, depois nós vimos o controle administrativo do Estado, tão importante nesses tempos atuais. E na última aula nós vimos os bens públicos, unidade 4. E hoje, então, iniciamos a unidade 5, que tratará do assunto intervenção do Estado na propriedade privada e no domínio econômico privado. O Estado, então, passa a interferir, né, naquilo que, para muitos, né, é sagrado, que é a propriedade privada. Então, nós temos uma alteração muito significativa, pessoal, a partir de 1988. A nossa Constituição de 1988, também denominada, né, pelo deputado Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, ela traz para o início do texto, né, os direitos fundamentais. Logo no artigo 5º, nós temos os direitos fundamentais, nós temos os fundamentos da República, os objetivos da República Federativa do Brasil, tudo ali naqueles primeiros artigos. Então, as constituições da República anteriores a essa de 1988, elas apresentavam mais os direitos do Estado e menos os direitos do cidadão. E essa inverte um pouco a lógica. Nós temos, logo de início, no texto constitucional, e isso é importante ressaltar, nós temos os direitos individuais, depois nós temos os direitos coletivos, no artigo 6º, artigo 7º, os direitos do trabalho, também estabelecidos no artigo 7º, e lá para o final, depois, então, a Constituição começa a tratar dos poderes, né, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da questão do controle administrativo, e depois as políticas econômicas, direito financeiro, direito tributário, educação, saúde, meio ambiente, questões indígenas, e etc. Então, vejam que, a partir de 88, essa alteração na ordem de apresentação dos assuntos é muito importante. Alguns autores, para a gente ir aquecendo as
turbinas aqui na nossa aula, enquanto o pessoal vai chegando. Alguns autores, eu não sei se eu já não me referi a isso. Se já me referi, por favor, vocês me informem aí pelo chat ou alguém abra o microfone. Não sei se eu já me referi à questão da disputa pelo direito, pela forma com que o direito se apresentava na Idade Antiga. Roma e a Grécia brigavam muito, né? O Império Romano, ele tinha ingerência em grande parte da Europa, né? Ou seja, no Mediterrâneo como um todo, os romanos tinham uma interferência muito intensa pela força, né? Pelo seu exército. O Império Romano, esse que durou 400, 500 anos, sei lá, de 300 a 500 anos, o pessoal não delimita muito certo isso, mas mais de 400 anos com certeza. E os gregos, que eram muito inteligentes, eles propunham sempre um direito mais ligado ao coletivo, mais ligado ao conjunto das pessoas. Os romanos propunham um direito mais ligado aos interesses individuais. Os direitos individuais. Então, nós tínhamos um direito romano, um direito proposto pela Grécia, que eram diferentes na sua concepção. Nós, no Brasil, estudando as nossas constituições, lá desde 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, que é um emendão na Constituição de 67, mas considerada quase que uma nova Constituição, e a atual de 1988, ou seja, esse conjunto de constituições que nós produzimos aqui no Brasil, fora essa última de 1988, todas as outras eram muito semelhantes ou nos reportavam ao direito romano, na questão de propor, né, que os direitos individuais eram superiores aos interesses coletivos. Com essa Constituição de 88 há uma certa mudança, e alguns autores até dizem, olha, a Constituição de 88 é a vitória da Grécia sobre Roma, a vitória do direito grego, no entendimento grego, sobre o direito entendido pelos romanos. Ou seja, nós tivemos 7 constituições ligadas a Roma e uma constituição agora ligada à Grécia, porque os gregos tinham essa concepção de que o coletivo, de que o social era mais importante que o individual. E, de fato, se vocês forem analisar a Constituição de 1988, embora os direitos fundamentais, os direitos individuais fundamentais estejam no início do texto, a questão da propriedade privada ficou muito relativizada nesse texto de 1988. Ou seja, a propriedade privada é uma garantia constitucional, o direito de herança é uma garantia constitucional, o livre trabalho, né, é uma garantia constitucional. Só que essa propriedade privada, esse direito de herança à propriedade privada como um todo, ela precisa respeitar uma coisa que é chamado interesse coletivo, interesse social, que aqui no texto de 88 foi denominado de função social da propriedade. Eu até tive um aluno que eu orientei numa monografia que tratou desse assunto, né? A relativização da propriedade privada após 1988, ou após a Constituição de 88. A nossa Constituição de outubro de 88 traz essa figura de que a propriedade, embora privada, precisa cumprir uma função também social, como geração de emprego e renda, como geração de alimentos, etc. e tal. O interesse coletivo tem que ser superior ao interesse privado. Os interesses sociais precisam ser superiores aos interesses privados. Isso, de forma alguma, impede que a pessoa seja proprietária privada de um terreno, de uma terra, de uma edificação, etc. e tal,
A propriedade privada continua existindo, com certeza, é um direito, só que de forma relativizada ou de forma que ela sempre tenha que estar ligado a essa figura do interesse da sua função social, ou seja, a propriedade privada precisa respeitar a função social. Faço esse relato histórico, né, para a gente iniciar nossa aula de hoje, porque isso é muito importante. Ter isso em mente é muito importante para entender por que o Estado brasileiro pode intervir na propriedade privada. De que forma e por quê? Por quê e de que forma? É isso que nós temos que entender hoje nessa nossa aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui alguns slides que eu já disponibilizei na nossa plataforma e que está, então, à disposição de todos vocês aí no nosso material didático. Mas eu vou colocar aqui nos slides para que a gente possa, inclusive, ler algumas citações que eu trouxe e que falam exatamente desse nosso raciocínio, que explicita um pouco melhor esse nosso raciocínio. Então, peço a licença para colocar, então, esses slides que estão disponíveis já no nosso material didático. O primeiro slide, ele nos apresenta já de pronto, né, as possibilidades de intervenção na propriedade e no domínio econômico. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades de o Estado intervir na propriedade privada. Quando eu digo propriedade privada, pode ser pessoa física, pode ser de pessoa física ou de pessoa jurídica, obviamente, né? Então, nós temos aqui uma lista do que nós vamos estudar hoje acerca das possibilidades de intervenção do Estado na propriedade privada e no domínio econômico. A primeira possibilidade de intervenção são as limitações administrativas, muito comum aqui na nossa região litorânea, principalmente em relação às edificações. Existem vários limitadores administrativos que limitam o direito de usar, gozar e usufruir da propriedade privada. Vamos ver isso com muita intensidade hoje, a limitação ou as limitações administrativas. Nós temos a figura da ocupação temporária de uma propriedade privada. Ocupação temporária de uma propriedade privada. Nós temos a figura da requisição de imóveis. E aqui eu vou estender um pouco, além da requisição de bens imóveis, a requisição de bens móveis também. Nós vamos ampliar um pouquinho, mas principalmente requisição de bens imóveis. Vamos estudar aqui também a figura do tombamento. Tombamento, que alguns entendem que é derrubar alguma coisa, né? Porque esse verbo, derrubar ou tombar, se apresenta como sinônimos. Embora aqui no direito administrativo, tombamento signifique preservar, porque provém de uma expressão portuguesa que se refere a um arquivo que era anotado os prédios, era um arquivo, era um livro onde os prédios públicos os prédios que deveriam ser preservados eram anotados, era um livro, e que esse livro era depositado numa torre chamada Torre de Tombo, lá em Portugal. E essa Torre de Tombo, então, guardava esse livro onde lá estavam inventariados os bens que deveriam ser preservados. Por isso que passou a se chamar tombamento, mas não tem nada a ver com derrubar, destruir, pelo contrário, tombamento significa preservar. A servidão administrativa, muito comum também aqui nessa nossa região, são espaços, né, sobre propriedades privadas em que o uso é coletivo dos cidadãos. Tanto para passar a pé, quanto para passar um fio, quanto para passar um cano de saneamento básico, por exemplo, quanto passar veículos, etc. Então, a servidão administrativa também é uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada. Vamos estudar também a sexta possibilidade de intervenção, que é a famosa desapropriação.
Então, as diversas formas de desapropriação, nós devemos estudar aqui, então, nesse conteúdo. Desapropriação em função da utilidade pública de um bem privado, em função da necessidade pública de um bem privado. Vejam que há uma diferença, necessidade pública da utilidade pública. Utilidade pública é uma coisa, necessidade pública é outra coisa. E a desapropriação por interesse social, que também se apresenta de forma diferente. Ou seja, a motivação das desapropriações são três: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Nós temos que definir essas três situações para explicar e entender a desapropriação. E, por fim, como sétima possibilidade, Milena está entrando, temos mais alguns alunos que já entraram, que daqui a pouco eu vou citar aqui. A sétima possibilidade de intervenção na propriedade privada é a obrigatoriedade que o Estado impõe ao particular de parcelar o seu bem imóvel ou edificá-lo. Ou seja, a pessoa tem um terreno, não está acontecendo a edificação, isso traz prejuízo na arrecadação tributária, por exemplo, e aí a tributação começa a ser progressiva, principalmente o IPTU passa a ser progressivo, para forçar aquele proprietário a edificar sobre o seu terreno privado, no sentido de ocupação sustentável, de ocupação social necessária para aquela localidade. Então, o Estado pode intervir também na propriedade privada, obrigando, forçando o parcelamento e a edificação compulsória. Essa seria a sétima possibilidade. Então, iniciamos essa unidade 5 listando as 7 possibilidades de intervenção na propriedade privada que nós vamos estudar a partir de agora, então, nessa nossa aula. Não sei se a gente consegue ultrapassar todo o conteúdo, nessa manhã de hoje, mas vamos tentar. Se a gente conseguir passar todo o conteúdo, bem, senão a gente encerra esse conteúdo na próxima aula, que seria a 16ª aula, que ainda nos sobra mais 2 aulas para fazer uma revisão, algum exercício, depois a gente conclui com a prova ou faz a prova já no 17º encontro. Então, vamos lá. A administrativista conceituada no nosso mundo jurídico administrativo, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela nos traz uma definição do que seja a propriedade privada. Então, é importante, já que vamos falar sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, é importante que a gente defina, de forma doutrinária, pelo menos, o que seria a propriedade privada. A propriedade privada não está definida na Constituição, não está definida objetivamente na legislação, mas a doutrina diz, nas palavras da Maria Silvia de Pietro, que é uma professora da USP, que a propriedade, como o mais amplo direito real, a propriedade, então, é o mais amplo direito real, que possibilita que o proprietário use, goze e disponha da coisa de forma absoluta, exclusiva e perpétua. Tanto é que, se ele morre, passa para o seu herdeiro. Essa perpetuação se dá pela herança, pelo direito de herança. Então, usar de forma absoluta, de forma exclusiva, bom, esse terreno é meu, só eu vou utilizar essa terra, só eu vou produzir. Então, esse direito de usar, gozar e usufruir, que é o direito real sobre a propriedade privada, ela tem um caráter absoluto, exclusivo e perpétuo, mas que, a partir da Constituição de 88, ela ficou relativizada. O que quer dizer isso, professor? Eu não tenho mais direito de usar, gozar e usufruir? E se alguém invadir a minha terra, não tenho direito de recuperá-la numa ação possessória, numa reintegração de posse? Sim, tem, continua tendo. A Constituição, que eu disse no início dessa aula, ela garante o direito de usar, gozar e dispor e de usufruir, portanto, da coisa, de forma absoluta, exclusiva e perpétua.
E também a Constituição prevê que eu posso perseguir, né, essa propriedade se ela for tomada injustamente, se ela for invadida. Só que, a partir de 1988, com essa relativização que eu falei para vocês, essa propriedade, esse direito real de usar, gozar e usufruir, ela passou a ser relativa. Ela evoluiu um pouco no seu significado. A partir de 88, então, esse usar, gozar e usufruir, perseguir na mão de terceiro, caso seja tomado injustamente, ou seja, exercer o direito real sobre a propriedade, passa a ter um caráter social também. Então, houve uma evolução nesse sentido do individual para o social a partir de 1988. Professor, isso é uma modificação importante, porque até 88 não se falava em função social da propriedade da forma como se fala hoje. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma grande extensão de terra e não está produzindo, é possível o Estado intervir nessa propriedade através do Instituto da Reforma Agrária, fazer uma ocupação racional, fazer com que aquela área seja produtiva, por exemplo. É possível que o município intervenha numa propriedade privada para estender uma rua, para alargar uma rua, para levar essa rua mais adiante, para favorecer a mobilidade urbana, por exemplo. Então, isso é possível hoje com muito mais clareza, com muito mais, eu diria, com muito mais segurança do que era antes da Constituição de 88. Havia muita discussão acerca da função social da propriedade antes de 88. E a partir de 88, então, dessa nova Constituição, nós tivemos um processo evolutivo. Alguns não concordam, a evolução nem sempre agrada a todo mundo, a evolução nem sempre ela é positiva também, ela pode ser uma evolução negativa. Mas nesse caso específico, nós temos então um processo, né, um processo de alteração do pensamento, do raciocínio, do social para o individual, não do individual para o social. Por isso que eu alertei no início que o direito grego, né, ligado aos povos gregos, ele pensava mais o coletivo e menos o individual. E o direito romano pensava mais o individual e menos o coletivo. Portanto, alguns autores que tratam desse estudo da Constituição dizem que a Constituição de 88 está mais ligado ao direito grego do que ao direito romano, como eram as outras constituições. Então, seria a vitória de Grécia sobre Roma na Constituição de 88. É uma metáfora, uma forma de expressar essa diferenciação que eu estou fazendo para vocês aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Então, a Maria Silvia de Pietro, ela traz para nós, né, uma concepção atual do que passou a ser a propriedade privada como conceito depois de 1988. Então, ela diz que a propriedade como o mais amplo direito real, né, que congrega o direito de usar, gozar e dispor da coisa, ou usufruir da coisa de forma absoluta, exclusiva e perpétua, inclusive buscando se ela estiver em mãos de terceiros de forma injusta, evoluiu do sentido individual para o sentido social. Isso é importante ressaltar de início aqui na nossa aula, porque nós vamos falar exatamente disso aqui nas suas diversas possibilidades, ou seja, o Estado é possível ao Estado intervir na propriedade privada, adotando essa lógica do sentido da propriedade ser hoje muito mais ligado ao social do que ao individual. Faço essas considerações iniciais e cito a Maria Silvia de Pietro aqui como uma doutrina adequada a esse assunto que nós estamos tratando aqui nesse momento. A Odete Medauer, que não é administrativista, mas é uma professora de direito, que trabalha muito o direito civil, nos diz o seguinte: um dos âmbitos em que mais se revela a face a autoridade da administração, a face autoridade ou a face autoritária, não seria a palavra mais correta aqui, um dos âmbitos em que
mais se revela essa face autoritária do Estado sobre o indivíduo é a limitação à propriedade privada. A Iná coloca aqui, eu imagino que lá no passado, quando houve o Tratado de Tordesilhas, que divide o Brasil entre Portugal e Espanha, quanta gente ficou com terras que até hoje são improdutivas. O Tratado de Tordesilhas passou uma linha vertical no meio do Brasil, né, separando Portugal à direita, e quem olha de frente para o mapa, e Espanha para a esquerda, né. Eu diria que mais intensamente isso se deu, Iná, quando os portugueses, a monarquia portuguesa dividiu o Brasil nas 12 capitanias hereditárias. Nesse momento, sim, foi feita uma divisão, né? Então, os grandes capitães da época, né? Os coronéis, o coronelismo, ou chamado também de capitães da época, eles passaram a usar usufruir de grande extensão de terra. E Portugal traçou linhas horizontais, né, e dividiu o Brasil em 12 capitanias. Olha, como se fossem 12 estados, do litoral até a fronteira seca do Brasil. E essas capitanias hereditárias passavam de pai para filho, portanto, né, porque eram hereditárias, formaram os grandes latifúndios no Brasil. De fato, deram origem aos grandes latifúndios, que inclusive eram muito improdutivos, e que alguns até hoje se apresentam assim. E algumas famílias, né, quatrocentonas, como a gente diz, porque isso já dista mais de 400 anos, essas famílias, algumas ainda têm grandes extensões de áreas em função dessa divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Então, se agraciava aos amigos da coroa, né, os fiéis à coroa portuguesa, com grandes extensões de terra. Claro que isso foi sendo alterado. Santa Catarina, por exemplo, é um estado em que, embora não oficialmente tenha implantado a reforma agrária, nós não temos mais em Santa Catarina grandes extensões de terra, são pequenas extensões de terra. Até por isso diferencia muito, né, o desenvolvimento, o crescimento e o desenvolvimento até sustentável de Santa Catarina em relação ao Paraná e ao Rio Grande do Sul. Embora o Paraná e o Rio Grande do Sul ainda são os maiores produtores rurais de soja, Santa Catarina, por ter dividido de forma quase que natural as suas grandes extensões, foram divididas em pequenas propriedades, nós produzimos muito mais alimentos no sentido daquilo que se alimenta efetivamente, porque ninguém come soja, né? Embora a gente coma soja embutido na carne suína, no frango, tudo tem soja, né? Porque esses animais consomem parte desse soja. Mas vejam que no Rio Grande do Sul e no Paraná se produz muito soja, pouco trigo, agora está aumentando um pouco a área de trigo, mas basicamente para exportação. E nas propriedades privadas de Santa Catarina, por essa divisão natural em pequenas propriedades, se produz frutas, hortifrutas, hortaliças em muito maior intensidade, porcos, frangos, aves, né, então suínos, e também leite, né, em grande quantidade. Ou seja, a pequena propriedade em Santa Catarina dá muito mais valor agregado à produção do que no Paraná e no Rio Grande do Sul, que são os 3 grandes estados produtores do Brasil. É claro que não houve uma intervenção do Estado na propriedade privada para fazer a reforma agrária em Santa Catarina, mas ela aconteceu na divisão até familiar, né? Por causa das heranças, foram as famílias com muitos filhos foram se dividindo, foram sendo parcelados as propriedades em pequenas propriedades. Isso, de certa forma, favoreceu o desenvolvimento dessa agricultura familiar, que é muito mais interessante hoje no mundo atual do que porque produz produtos orgânicos, etc, etc, etc. Bom, a autoridade da administração, ela se apresenta muito intensamente quando há isso, né? Quando há essa intervenção na propriedade privada. Diz a Odete Medauer também, ampliaram-se as intervenções públicas e ocorreu a mudança, estou lendo aqui o texto, né? E ocorreu a mudança da própria configuração do direito de propriedade ante a sua funcionalização social.
percebido de modo sensível em matéria urbanística e agrária. Então, basicamente é o que nós estamos falando. Ampliaram-se as intervenções públicas sobre a propriedade privada após 88. Alguns condenam isso, alguns acham que isso está errado. Não vamos polemizar e discutir isso nesse momento aqui. Eu acho que não é o fórum adequado nessa aula. Eu estou expondo uma questão jurídica que é importante e que nós precisamos saber. A partir de 88, de fato, houve uma ampliação dessas intervenções públicas na propriedade privada em função da alteração constitucional da propriedade não ser mais de interesse só do proprietário, mas também dela ter que desempenhar uma função social. É por isso que estamos tratando da intervenção. Eu sempre faço essas considerações para que a gente não entre em discussão paralela e polemize. Só estou confirmando, polemize muito esse assunto para não levar para o lado da política. Eu acho que isso não é importante para nós aqui nesse momento. Só estou confirmando uma reunião para as 10 horas, então já informo vocês que até as 10 horas nós concluiremos a nossa aula de hoje, tá ok? Tem uma reunião com o pessoal de Criciúma. Quem é de Criciúma aí? Tem uma reunião com o pessoal da Prefeitura de Criciúma. Então, vamos lá. Considerando, então, ou expondo essas duas situações, esses dois conceitos, essas duas manifestações, tanto da Maria Silvia quanto da Odete Medauer, a partir de 88, então, nós temos que passou a prevalecer, né, a função social da propriedade, que autorizou o Estado, então, a impor a obrigação a alguns proprietários privados, autorizou o Estado em função da função social da propriedade, né, em decorrência da função social da propriedade. O Estado brasileiro hoje tem o direito, né, de dizer para o proprietário privado: olha, não faça isso na tua propriedade privada. Ou seja, limitar administrativamente, ou dizer a ele: deixe de fazer isso, não faça, deixe de fazer, ou faça alguma coisa, impondo ao proprietário privado algumas condições. Por exemplo, edificação compulsória, que nós vamos ver lá no final dessa aula, desse conteúdo. Então, o Estado pode hoje, em razão da função social que a propriedade deve desempenhar, o Estado pode dizer para o proprietário privado que ele deixe de fazer alguma coisa que ele está fazendo, diga para ele que ele não pode fazer. Isso é uma imposição mais, né, olha, tu não pode construir aqui nos terrenos que se situam nas praias agrestes, por exemplo, de Balneário Camboriú, tu não pode fazer prédios com mais de 2 andares, né? Então, vejam que há uma imposição, embora prevista em lei, uma imposição legal, de que aquele proprietário privado, nas praias agrestes de Balneário Camboriú, não possa fazer alguma coisa no seu terreno, né? Outra situação são terrenos que são subutilizados no perímetro urbano, que o Estado diz: olha, faça uma edificação aqui nesse terreno, porque isso é necessário. As pessoas precisam morar, as pessoas precisam habitar o centro da cidade. Então, a centro da cidade não pode ficar à mercê da especulação, por exemplo, imobiliária de um terreno, que o proprietário mantém apenas como terreno para valorização futura e para que ele possa ganhar dinheiro no futuro. E a cidade deixe de crescer, deixe de atender às suas necessidades em função do interesse privado. Então, deixar de fazer, obrigar a pessoa a fazer, ou proibir de que ela faça alguma coisa, né, são imposições, são obrigações que o Estado pode hoje exigir do proprietário privado. Ou seja, essa interferência, essa intervenção na propriedade privada, segundo a Maria Silvia Pietro, está muito mais clara hoje e muito mais latente e permitida, né? Está permissivo isso no texto constitucional. Então, vejam que a Maria Silvia Pietro, ela traz uma definição do processo evolutivo da propriedade privada para a propriedade com interesse social e diz aqui claramente o que é possível impor ao proprietário privado em termos de usar, gozar e usufruir do direito real, que era absoluto,
que era perpétuo, que era exclusivo antes, agora não, agora passa a ser diferente, passa a ter que obedecer alguns critérios que nós chamamos de função social. Então, a propriedade privada que no passado era absoluta, exclusiva do proprietário e perpétua, porque ele deixava por herança para os seus descendentes, a partir de 88 passa a ser relativizado esse direito. Esses direitos passam a ser relativos em função do interesse social dessas propriedades. Então, o artigo 182 da Constituição, inclusive, fala, né, que as propriedades devem ser aproveitadas, né, o adequado aproveitamento do solo urbano deve respeitar os interesses sociais. E essa é uma forma, então, de analisarmos essa intervenção. E aqui eu trago novamente as espécies, né, as possibilidades ou espécies de intervenção na propriedade privada: limitação administrativa, ocupação temporária, requisição de imóveis, tombamento, servidão, desapropriação e o parcelamento e edificação compulsória. Então vamos iniciar, né, logicamente pela primeira forma, e muito importante, forma de limitação administrativa que o Estado impõe aos proprietários privados. Não sei se até aqui tá tranquilo, vocês estão entendendo? Vamos ler aqui alguns nomes para a gente relaxar um pouco. A Ana Beatriz entrou, a Ana Maria, a Ana Carolina, a Camille, o Dirley, a Débora, a Eliette, o Felipe, o Francisco, a Gabriela, a Gisele, o Gustavo, o Jefferson Figueiredo, o Jefferson Peçanha, o João Paulo, a Júlia, a Kelly, a Kícia, o Leonardo, a Luciane, Matheus, Milena, duas Milenas. Temos aqui a Rúbia, a Sayonara, a Tatiana, o Thiago, o Charles, o Vitor, a Viviane e a Wendy Caroline. O Carlos Henrique está sem conexão, a Jaqueline Patrícia também está um pouco sem conexão, às vezes isso acontece. Então, Camille Moraes fez um ok aqui. Então, vamos lá. A limitação administrativa, pessoal, ela impõe ao proprietário privado, né, a obrigação de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa em sua propriedade. Então, o que visa, segundo a Maria Silvia Pietro, o que visa a limitação administrativa? Ela visa exercer ou conciliar, né, o direito público com o direito privado. Ou seja, alguns interesses públicos, como, por exemplo, preservação ambiental, o impacto de vizinhança, são situações que impõem ao proprietário privado o dever de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa sobre a sua propriedade ou na sua propriedade. Essas limitações administrativas normalmente são impostas pelos municípios. O ente federativo município, sobremaneira, impõe isso, embora a gente tenha limitação administrativa imposta pelos estados e também pela União. Tanto a União quanto os estados também fazem algumas limitações, mas os municípios são os mais interessados nessas limitações administrativas. Por exemplo, se tu tiveres um terreno nas margens do Rio Camboriú, segundo o Código Florestal, por exemplo, tu não pode edificar, né, a menos de 30 metros. É o que diz hoje. Inclusive, tem uma decisão do STJ acerca disso, que está trazendo, inclusive, uma polêmica, e os deputados federais e senadores estão tentando alterar isso, porque isso atinge muitas pessoas que já edificaram ou pessoas que querem edificar, por exemplo, nas margens dos rios. Então, essa limitação de não poder edificar numa margem do rio é uma limitação administrativa. Professor, mas tem que ter previsão legal, não é uma imposição pela violência ou pela cabeça do administrador, não. Logicamente que não. Não é porque o prefeito, o vice-prefeito, que a vice-prefeito, que o governador, que o presidente queiram isso, que isso vai acontecer. Isso tem que ter discussão e votação, tem que ser um projeto de lei que estabeleça as regras dessas limitações e que isso seja votado no parlamento. Ou seja, é o povo que diz ao
ao governante quais são as limitações administrativas que devem ser impostas aos proprietários privados. Então, as limitações administrativas que estamos falando aqui, elas surgem, brotam das leis. Aqui nós podemos citar, por exemplo, a lei orgânica do município, começa a tratar um pouco disso, o plano diretor das cidades é o instrumento mais importante acerca das limitações administrativas, e podem haver algumas leis esparsas que tratam também de algumas limitações que devem ser obedecidas. Então, vejam, no plano diretor decorrente dele, no Código de Obras e no Código de Posturas, nós teremos então uma legislação que tratará dessas limitações administrativas. Por exemplo, professor, eu tenho um terreno e eu quero edificar sobre 100% desse terreno. Eu não quero deixar nenhuma parte do terreno sem edificação. Mas aí o meu engenheiro me disse que ao elaborar o projeto dessa edificação, eu precisaria respeitar, né, um índice de ocupação daquele terreno. Aqui em Itapema a gente chama de índice K, é o índice de ocupação máxima de um terreno. Então o índice K, por exemplo, se na legislação disser que autoriza apenas a ocupação de 70%, o resto do terreno precisa deixar para a permeabilidade da água. A água precisa infiltrar no terreno. Então eu posso edificar 70% do terreno, deixando 30% de espaço vazio para que haja, por exemplo, a permeabilidade, né, a ocorrência da permeabilidade. Também para que não seja ocupado 100% do terreno, para que não faça muita sombra para os prédios vizinhos. Esse impacto na vizinhança não seja tamanho que possa impedir a entrada dos raios de sol para os vizinhos. Então, vejam, eu estou dando alguns exemplos, né, de índices de ocupação, por exemplo, de terrenos que não deixam de ser as limitações administrativas. Eu posso edificar logo na parte frontal do meu terreno, eu preciso recuar tantos metros para começar a edificação propriamente dita. Vai depender do Código de Obras, do plano diretor, do Código de Obras daquele município. Então, tem municípios que esse recuo é 2 metros, e esse recuo é obrigatório, tem municípios que o recuo é 3 metros. Existem áreas, por exemplo, nas áreas litorâneas, né, frente e mar, em que a limitação administrativa impõe um recuo maior para que haja insolação até uma determinada hora na areia da praia, coisa que aqui em Balneário Camboriú não foi muito respeitada no passado. Então agora há necessidade de engordamento da areia para que o sol possa pegar na areia, para que as pessoas possam ficar no sol. Então vejam que várias são as situações que podem brotar da lei orgânica, podem passar pelo plano diretor, que normalmente é ali que se define isso, e podem passar também pelos códigos de obras e códigos de postura o código de postura menos, né, mais no código de obras e no plano diretor da cidade é que se estabelece, então, efetivamente, as limitações administrativas. Alguém abriu o microfone, não sei se quer fazer alguma manifestação, fique à vontade. Tiago, não sei se abriu o microfone. Bom, a Eliette coloca aqui, vai depender de cada plano diretor, exatamente. Cada plano diretor, e vejam que a lei, deixa eu lembrar, a lei 10.257, a lei 10.257, daqui a pouco o Dirley, alguém aí já vai procurar a data dessa lei, se é 2011, não me lembro se é 2011, quer saber, surgiu? Não, acho que é antes. A lei 10.257 é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei federal que impõe aos municípios, né, que realizem audiências públicas para discutir o plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade é um projeto de lei que vai se transformar numa lei, mas até chegar no parlamento, até chegar nas mãos dos vereadores, que são representantes do povo, esse projeto de lei precisa ser submetido a audiências públicas. Então, eu vejo que o povo vai ser consultado, são audiências consultivas, vai ser consultado acerca dos seus interesses,
né? Lei 10.257, 2001, eu achei que era 2011, 2001. Vejam que ela está completando agora 20 anos, né? 20 anos o Estatuto da Cidade está completando. É uma lei recente, o Estatuto da Cidade, mas o Estatuto da Cidade, ele vem, a Constituição é de 88, veja, passou 98, 10 anos, somente em 2001 que a lei Estatuto da Cidade foi elaborado e aprovado. É a lei que estabelece, então, né, as regras a serem estabelecidas nos planos diretores, inclusive obriga a fazer plano diretor nas cidades. Então, as cidades, né, acima de 20 mil habitantes, me parece que é isso, precisam ter um plano diretor, e esse plano diretor precisa ser revisado periodicamente, né? Então, as revisões do plano diretor parece que tem que ser a cada 10 anos, eu não lembro bem porque eu não me aprofundei muito nessa questão, mas me parece que em 10 anos o plano diretor precisa ser atualizado. Então, aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, em Itapema, né, Itapema, inclusive, está atrasado isso na questão da revisão do plano diretor, né, precisamos nos preocupar bastante com isso. Mas aqui em Balneário Camboriú foi feita uma atualização e foram feitas várias audiências públicas em vários bairros, inclusive nos hotéis da cidade. Eu lembro que, sei lá, uns 8 anos, ou 8, 9 anos atrás, foram realizadas essas audiências do plano diretor. Então, aqui em Balneário, nós temos limitação de altura dos prédios, dependendo da zona, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Também em Itapema, nós temos esse zoneamento, né? Zona 1, que é da Avenida Nereu Ramos até a praia. Então, todos os prédios naquela zona 1 têm um limite máximo de andares a serem construídos. Agora, nós temos em Itapema também uma limitação, que é o cone de sombreamento. Mesmo que a pessoa construa dentro dos limites, é necessário, às vezes, que seja recuado o prédio para que o sol possa incidir sobre a areia, né, na base do nosso calçadão lá do Itapema. Então, eu estou dando alguns exemplos, né, dos locais aqui mais próximos a nós, que impõem, né, ao proprietário privado a obrigação de fazer, a limitação de não fazer ou deixar de fazer alguma coisa. A imposição de fazer, ela é menor, né? Ela está mais ligada àquela questão da ocupação compulsória, do parcelamento compulsório, que nós vamos ver lá no final desse conteúdo. Mas deixar de fazer ou não fazer alguma coisa na propriedade privada é muito mais evidente, mais claro, nas limitações administrativas. As limitações administrativas devem estar estabelecidas em lei, né? Então, aqui nós falamos que a lei própria para estabelecer as limitações administrativas sobre a propriedade privada é o plano diretor da cidade. Professor, mas o código de postura também diz que eu não posso, por exemplo, usar aquela minha propriedade para alugar para uma casa de espetáculo, porque aquela região é uma região residencial e ali não pode ser estabelecido um comércio ou um bar ou uma boate, uma casa de eventos, por exemplo, porque aquela região ali, o plano diretor e o código de posturas impedem que aquela propriedade privada seja utilizada como, por exemplo, casa de eventos. Então, é uma obrigação de deixar de fazer, né, um aluguel para essa finalidade. Então, é uma intervenção na propriedade privada. A Eliette levantou a mão, não sei se ela quer falar. Professor, porque é feito um estudo de impacto de vizinhança, daí cada área tem o seu destino, né? Tipo, Sim, tem a área industrial, que daí é, é, é possível não alojar as duas. prejudica, né, os moradores e coisas assim. Por isso que é feito esse estudo de impacto de vizinhança. Sim. Por exemplo, nós temos um prédio bastante emblemático que demonstra isso, o impacto de vizinhança, que é aquele prédio, não sei, ali quem chega em Itapema pelo Trevo dos Bombeiros, ali tem um prédio que foi construído pela construtora Pascoaloto. São várias torres ali com um grande adensamento populacional, parece que mais de 500 unidades. Imagina, cada família
tem entre 3 e 4 pessoas, né, ou no mínimo 2 pessoas. Se tiver 3, são 1.500 pessoas que vão de uma hora para outra habitar aquele ambiente específico da cidade. Isso traz para o trânsito, para o deslocamento das pessoas naquela região, alguns transtornos. Então, essa empresa precisa, né, compensar a sociedade pela construção daquele empreendimento imobiliário. Isso também, né, obriga aquela construtora a fazer algumas modificações, inclusive na questão do trânsito ali naquela região. Então, com o dinheiro da construtora, o município e a própria União, ali, porque é uma área de intervenção da União, por causa da BR-101, o município e a União exigiram, né, dessa construtora a obrigação de fazer algumas modificações nos trevos, ali nas vias, nas ruas ali, né, de acesso àquele condomínio, ou àquela localidade, ali, àquela região, inclusive custeada pela própria construtora. Isso são exemplos, né, de algumas limitações administrativas que impõem ao proprietário privado a obrigação de fazer alguma coisa. Inclusive, não no prédio dele, não na propriedade privada dele, mas sim no contorno, no entorno. Quem conhece Porto Alegre, né, nós tivemos lá a construção do estádio do Grêmio, ali, a Arena do Grêmio, e o entorno foi afetado em função dos jogos, dos eventos que ali acontecem. Então, havia uma obrigação da empresa construtora do estádio, a OAS, que ela fizesse uma adequação, né, nas ruas e no fluxo de veículos daquela região toda. Então, esse tal de entorno das edificações também, às vezes, precisam ser modificados. E isso afeta a propriedade privada. Às vezes, a construtora tem que comprar um terreno para poder fazer uma rótula, tem que adquirir um terreno e depois doar para o município, né, ou para a União, depende da localização. Esse terreno, que era uma propriedade privada, foi adquirido por outro proprietário privado para melhorar o entorno e depois doar isso para que seja uma rua pública. Vejam a complexidade que é essas figuras, né, que se apresentam quando o Estado intervém na propriedade privada com limitações administrativas. As limitações administrativas, pessoal, e o exemplo claro que eu estou dando aqui na questão da Interpraias, né, que é uma área de preservação ambiental importante para o município de Balneário Camboriú. Então, as propriedades privadas situadas na Interpraia, nessas praias agrestes, Taquara, Taquarinha, Estaleiro, Estaleirinho, Praia do Pinho, qual é a outra que tem ali? Tem a Taquara, Taquarinha, aquelas praias que tem ali. Essas praias todas, elas têm um regramento legal, né, dentro do plano diretor da cidade, o plano diretor do município, aliás, do município de Balneário Camboriú. A gente chama de plano diretor da cidade, mas no fundo ela abrange todo o município, não só a cidade de Balneário Camboriú, mas as praias agrestes que fazem parte do município. Elas atingem a todos e elas limitam o poder de usar e gozar e usufruir de forma muito intensa, principalmente na questão da preservação ambiental e na ocupação do solo. Vejam que nessas praias agrestes a limitação administrativa quanto à ocupação é muito rígida, quanto à altura dos prédios, quanto ao recuo dos prédios, né, quanto à proximidade da praia, né? Tudo isso são limitações bastante importantes. Estas limitações, elas precisam respeitar essas características que nós temos aqui nesse slide número 7. Essas limitações precisam ser generalizadas, assim, no sentido de que elas atinjam a todos em igualdade de condições, né? Aplica-se a todos os proprietários a mesma exigência, a mesma limitação, desde que eles estejam nessas condições. Eu não posso, por exemplo, aplicar uma limitação administrativa para um terreno e o terreno ao lado, que se apresenta nas mesmas condições, não ser atingido pela mesma limitação administrativa. Né? Claro que existem casos excepcionais em que, às vezes, atinge um terreno e o terreno ao lado não é atingido. Mas a lógica é que nós tenhamos as limitações administrativas de forma generalista, né? De forma abstrata, inclusive, atingindo a todos. A lei colocada pela INAC, a Lei 2686 de 2006, exatamente,
nós estamos em 2020, já fazem 14 anos, né? 15 anos, que foi feito esse estudo. Então, foi logo que eu cheguei aqui em Balneário, eu cheguei aqui em 2003, eu lembro que em 2005, ali 2006, intensamente foram realizadas as audiências públicas para o novo plano diretor da cidade de Balneário. E eu lembro que as audiências públicas, de fato, aconteceram, que foram discutidas essas questões, por exemplo, da altura dos prédios, né, os recuos frontais, recuos laterais, recuos de fundo do prédio, né, recuos frontais, laterais e de fundo. Foram discutidas a questão da possibilidade de regularização dos bens que já estavam construídos, né, que já estavam edificados também. Foram definidas as multas, os acordos possíveis de serem realizados para legalizar esses prédios. Tudo isso foi discutido naquele momento lá, para que desse origem a essa nossa lei de 2006 aqui de Balneário. Já em Itajaí é diferente, é uma outra lei. Camboriú é outra lei, Itapema é outra lei, ou seja, depende de cada município, como foi perguntado aqui. A Eliane perguntou, vai depender de cada plano diretor, exatamente, cada população define sobre o seu plano diretor. Claro que existe um projeto de lei modelo sugerido pelo Poder Executivo no primeiro momento, mas depois as audiências públicas vão lapidando esses planos. E esses planos, depois de aprovados, transformados em lei, passam a ser obrigação. E vejam que o município, através do seu prefeito e da sua fiscalização, precisa atuar efetivamente, né, no sentido de aplicar, né, corretamente essa legislação. Por isso que existem embargos, algumas construções que começam de forma errada, construções que não obedecem o Código de Obras, tem construções que não obedecem o plano diretor, não obedecem a questão da localização, às vezes não tem nem autorização para construir, existem invasões clandestinas que devem ser evitadas. Tudo isso são formas de limitação administrativa que devem ser efetivamente impostas pelos municípios para a melhor gestão da cidade como um todo. Características das limitações administrativas, então, generalidade, né? Ou seja, as limitações devem ser para todos que estiverem nas mesmas condições. Ela é imposta de forma unilateral, porque decorre de lei, ou seja, as leis estabelecidas dizem o que pode e o que não pode ser feito, né? E essas limitações precisam ser aplicadas unilateralmente. O dever do Estado em fazer com que elas efetivamente sejam cumpridas, e a gente chama isso de característica da imperatividade, o poder de império que os gestores públicos no Brasil têm. Ou seja, o gestor público ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza e também fazer aquilo que a lei determina que se faça. Então, quando a gente fala em legalidade, né, princípio da legalidade aqui em direito administrativo, não esqueçam, são duas situações. O gestor público só pode fazer o que a lei autoriza, mas deve fazer também o que a lei determina. E no caso das limitações administrativas, há uma imposição de ordem legal para o gestor. Ele precisa fazer com que a estrutura administrativa contemple essa obediência aos limites administrativos, às limitações administrativas. Então, nós temos que ter no município fiscais de obras, auditores, nós temos que ter fiscais de nível médio, fiscais de nível superior, engenheiros, né, treinados para que façam efetivamente funcionar essas limitações administrativas. Esse é o poder do império e é o que a gente chama de imperatividade. Também como característica, não confiscatoriedade. Olha só, o que diz o José Afonso da Silva. Faço aqui um parênteses, o José Afonso da Silva tem quase 80 anos hoje e veio a ser um administrativista, um constitucionalista, depois de 45 anos. Ele já era alfaiate e aposentado quando ele estudou Direito e virou um dos maiores constitucionalistas. Ele interpreta a Constituição de forma muito eficiente, né? Inclusive citado pelo STF. A limitação administrativa, diz ele, não acarreta, em princípio, a perda da propriedade, né? Muito menos impõe um dano ao patrimônio, né? Se tal situação ocorrer, diz ele, cabe indenização ao proprietário. Então, vejam que a limitação administrativa não é para isso. Ela não é uma intervenção tão brusca na propriedade privada como por exemplo, a desapropriação. A desapropriação toma a propriedade privada do privado
e transforma essa propriedade em pública. Então, a perda da propriedade não se dá pela limitação administrativa, ela pode se dar pela desapropriação, que nós vamos ver mais à frente. Então, a não confiscatoriedade significa que a limitação administrativa são regras impostas ao proprietário privado como limitações, mas que isso não resulte na perda da propriedade ou dano irreparável ao patrimônio dele. Se acontecer uma limitação administrativa tão grande que possa inviabilizar a ocupação do terreno, há que ter uma indenização, há que ter uma previsão para que esse proprietário seja minimamente, né, cobertado, né, pela legislação, no sentido de que ele não tenha prejuízo total sobre a não utilização de um patrimônio privado. Isso aconteceu agora recentemente ali em Itapema. Nós delimitamos uma área para construir o nosso centro esportivo de praia ali quem desce o Morro do Boi, pessoal, vocês enxergam aquele hotel abandonado ali na descida do Morro do Boi, aquela vista maravilhosa ali quando a gente sai de Balneário e vai a Itapema. Na descida do Morro do Boi, onde aconteceu agora esse dia, um domingo, acho que foi domingo, um acidente terrível ali, que capotou uma carreta com madeira em cima de 2 ciclistas e 2 motociclistas, né, que inclusive vieram a óbito, uma perda irreparável aí de um pessoal de Camboriú. E quem desce o Morro do Boi tem aquela visão daquele prédio abandonado que era um projeto de um hotel e que, em função da proteção ambiental, e da falência da empresa, ele foi interrompido, né, a construção daquele hotel. Agora, um novo proprietário adquiriu num leilão, tendo em vista que houve a penhora daquele bem, houve uma arrematação por parte de um particular, e esse particular, então, está se adequando à questão ambiental, e para isso ele doou metade daquela estrutura daquele hotel, daquele futuro hotel que não se efetivou, ele doou para o município de Itapema. Então, o município de Itapema vai construir ali, porque ali é beira de rio, tem um córrego que passa ali. O município vai construir ali uma área de prática esportiva ligada ao mar, né? Vai ter beach tênis, vai ter quadras de vôlei de praia, vai ter uma arena de vôlei de praia definitiva ali naquela região ali. Aquele prédio, aquele esqueleto vai ser desmanchado, vai ser demolido, e a metade daquela área do prédio foi doada para o município de Itapema. E o município de Itapema teve que limitar, além daquele espaço, mais um espaço em direção ao mar ali, porque aquele prédio ele está do lado do rio, mas ele não tem acesso ao mar. Então, para que haja a edificação, entre aspas, né, a construção dessas quadras poliesportivas ligadas ao esporte de praia, assim, né, esses esportes ligados à praia, nós limitamos administrativamente uma área maior ali, e isso atingiu alguns terrenos, inclusive são terrenos de marinha, mas que estavam na posse de particulares. Então, o município teve que adequar, inclusive vai ter que adequar a legislação para que aqueles terrenos que foram requisitados, né, que não é uma desapropriação, porque o município não desapropria a área da União, ele sugere a ocupação das áreas pela posse, né, somente, mas alguns proprietários privados tinham ali, inclusive tem uma professora nossa aqui da Univale que recebeu de herança ali uma área ali, então nós vamos adequar a legislação para que aqueles terrenos que ficaram diminuídos de tamanho possam realizar algumas edificações que hoje não seriam possíveis, mas que nós teremos que modificar para que não seja efetivamente perdido todo o terreno daqueles particulares. Então, nós faremos uma adequação dessas limitações administrativas para que haja uma certa proteção ao direito privado de alguns que ali foram atingidos. Então, generalidade, unilateralidade, imperatividade e não confiscatoriedade são características das limitações administrativas. Então, isso nós temos que ter em mente, né? E isso eu posso até perguntar na prova, prestem atenção nessas características das limitações administrativas. Ou seja, eu não posso impor uma limitação administrativa para prejudicar uma pessoa em si, né? Aí vem o princípio da impessoalidade, né? Então, a generalidade evita
que não se evita que não se respeite o princípio da impessoalidade. Há que ser impessoal, generalidade aqui significa impessoalidade. A definição das limitações administrativas são decorrentes de lei, então ela é unilateral, não há consenso com o proprietário, ele tem que se submeter a isso por decorrência da lei. O Estado precisa impor, de fato, as limitações, né, previstas em lei, é uma obrigação do gestor, e não há, com certeza, como objetivo principal, na limitação administrativa, a tomada da propriedade privada. Alguns exemplos eu coloco aqui, a Sayonara cumprimenta aqui, muito bem pensado. Ali em Itapema nós temos um campeonato brasileiro de vôlei, 2 mundiais de vôlei, então a nossa prefeita Nilza entendeu que aqui, a cidade tem que se identificar com algum esporte, e como o esporte náutico e o esporte de praia é bastante hoje valorizado no mundo esportivo, nós adotamos essa sistemática aí de privilegiar essas questões. E é bom, porque aí deixa de haver edificação naquela região. Ali pertence o pedaço, ali é parte da praia do Ilhota, ali no início da praia do Ilhota, quase na divisa do município de Itapema com o município de Balneário Camboriú. Então, ali aquela região vai ser efetivamente preservada para que se façam essas práticas esportivas. Bom, exemplos de limitações administrativas, pessoal. Recursos frontais, que eu já falei para vocês, que a legislação, principalmente o plano diretor e o código de obras, tratam muito claramente. Essas obras que são construídas por particulares devem respeito aos recursos frontais, laterais e recursos de fundo, né, nas edificações. A questão da construção e altura dos muros, a questão dos passeios, inclinação dos passeios, né, inclusive a forma da calçada, né, a construção da calçada precisa respeitar uma limitação administrativa, precisa ser de uma forma padronizada. O alinhamento dos prédios, né? Não pode um prédio avançar em razão do outro, até porque isso pode trazer sombra de um prédio para o outro. Nós temos várias situações aqui nos municípios que já estão consolidadas, que precisam aos poucos serem resolvidas, mas esses alinhamentos não deixam de ser limitações administrativas. Nivelamento dos terrenos em função das calçadas, em função das ruas, né? Tem que haver uma obediência a essa questão do nivelamento. Restrição de uso decorrente da lei do zoneamento, e aqui eu dei exemplo das praias agrestes aqui, né? Da Interpraias ali, e as praias agrestes em que há um zoneamento bem definido, bem característico. Nós temos ali em Itapema, por exemplo, o nosso bairro Sertão do Trombudo, também existem várias limitações administrativas em função do zoneamento. A questão da taxa de ocupação dos terrenos, né, que eu chamei de índice K aqui, mas são índices de ocupação que são estabelecidos em lei, que o proprietário deve conhecer através do seu engenheiro. Então, ao elaborar um projeto, o engenheiro precisa ler o plano diretor, precisa ler o código de obras, precisa ler o código de postura do município, e essas 3 leis, né, estando conhecidas, né, que possibilitam o engenheiro projetar, né, adequadamente a ocupação por parte de um particular do seu terreno. A questão do coeficiente de aproveitamento das áreas, né, por exemplo, loteamentos urbanos, né, existe um coeficiente de aproveitamento, existe o coeficiente de aproveitamento dos terrenos, inclusive, a obediência aos gabaritos estabelecidos em lei também. Tudo isso são exemplos de limitações administrativas que eu extraí do livro da Odete Medauer. A Odete Medauer trabalha, então, esses exemplos. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Limitação administrativa? Podemos passar adiante, aí nós vamos para a segunda possibilidade de intervenção na propriedade privada. Então, limitação administrativa, eu entendo uma das mais comuns, né? Uma das mais comuns aqui na nossa região, e que impõe ao proprietário privado uma série de condições, né, para o seu usar, gozar e usufruir da propriedade privada. A ocupação temporária da propriedade privada também decorre de lei, e a Maria Silva de Pietro apresenta a seguinte definição: a forma de limitação do Estado, quando ela fala aqui em Estado, né, a União, Estados e municípios, logicamente.
Forma de limitação do Estado da propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, olha só as características, a utilização transitória gratuita ou mesmo remunerada de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Então, a ocupação temporária é uma ocupação por parte do Estado de uma propriedade privada de forma temporária e normalmente gratuita, mas não quer dizer que não possa ser remunerada. Vejam bem, nós tivemos aqui recentemente a duplicação da BR-101, de Palhoça até Osório, lá no Rio Grande do Sul. Né? Quem vai a Porto Alegre tem passado ali pelos túneis, pela ponte ali em Laguna e etc. Então, esta duplicação é uma obra de grande porte, durou 10 anos para acontecer, 10 anos para acontecer. Essa ocupação temporária aconteceu muito nessa obra, porque os terrenos ao lado da BR-101 precisam ser ocupados para a colocação das máquinas, para a colocação da brita, para a colocação das usinas de asfalto. Então, à medida que a obra avança, e foram feitos vários lotes, né, de obras ali, inclusive várias empresas participaram, né, foi uma licitação que delimitou no máximo 2 lotes por empresa, então umas 10 empresas participaram dessa obra como um todo. E essas empresas ocuparam temporariamente terrenos em nome do Estado, logicamente, porque eram contratados pelo Estado, ocupavam temporariamente alguns terrenos laterais à BR-101 para poder colocar os seus equipamentos. Alojamento dos empregados, né, a questão sanitária, o estacionamento das máquinas, que não pode ficar no leito da rodovia. Então, para que possa se fazer uma rodovia, precisa ocupar temporariamente os bens imóveis laterais. Isso é um exemplo só, estou dando aqui um exemplo de ocupação temporária. Então, são imóveis particulares ocupados transitoriamente. Esse transitório pode até se alongar, como foi o caso, mas vejam que a obra vai andando e vai sendo ocupado transitoriamente terrenos, até que se conclua a obra. Né? Então, existem obras necessárias, né, que são realizadas são necessárias para serem realizadas, são necessárias para o interesse público e, em função de algumas obras, o Estado ocupa temporariamente uma propriedade privada para facilitar aquela ocorrência daquelas obras. Nós temos aqui uma série de legislações, né? O artigo 36 da Lei 3.365, de 41, trata um pouco dessa questão da ocupação. A Lei de Licitação, né? Ainda em vigor, a 8.666, no artigo 58 e 80, e a Lei 3.924. Eu até não coloquei a data, esqueci de colocar a data aqui, mas essa lei deve ser lá pelos idos de 40 a 41 também. Se é a Lei 3.365 é de 41, a Lei 3.900 deve ser ali por aquela época também. Então, nós temos algumas leis que falam desses regramentos acerca da ocupação temporária objetivamente. Então, a ocupação temporária é muito simples de se entender, né? Se ocupa temporariamente. Professor, é possível ocupar temporariamente uma fábrica? É possível, né? Embora, nesse caso aqui da pandemia atual, nós estaríamos numa outra possibilidade, que é a próxima agora, que é a requisição administrativa. Quando há urgência, emergência e uma necessidade pública sanitária ou outra, nós temos uma outra forma de intervenção, que é o que a gente vai ver agora, que é a requisição administrativa. E aí nós vamos entender a diferença aqui. Temos uma aluna que saiu, vou precisar me ausentar um pouco aqui, se depois ela retorna, tá ok. Então nós temos o quê? Nós temos uma outra forma de intervenção na propriedade privada, a aquisição administrativa, que se diferencia um pouco da ocupação temporária. A ocupação temporária, ela
ela não necessariamente há que ter como motivação, como justificativa, o perigo público iminente. Na requisição administrativa, sim, é uma forma de limitação, né, na propriedade privada, inclusive no domínio econômico, né? Por exemplo, a requisição administrativa de uma fábrica para produzir respiradores, uma requisição num laboratório para produzir vacina. Isso a gente chama de requisição administrativa. E isso o governo deveria ter feito, e alguns municípios fizeram, alguns estados até fizeram, mas entendo que a União deveria ter tomado a frente nesse caso de propor as requisições administrativas, intervir na propriedade privada para produzir, por exemplo, vacina e respiradores, macas, ambulâncias, sei lá, tudo que fosse necessário para combater essa terrível pandemia. Então, aqui nós temos um instrumento administrativo, né, adequado a essa situação da pandemia. Então, só se justifica a requisição administrativa se tiver perigo público iminente, diz a Maria Silva de Pietro, né? Em regra, é possível indenizar aquela empresa ou aquela propriedade requisitada em função de que há efetivamente uma tomada da propriedade por um tempo, né, às vezes até longo, em função de um perigo público iminente. Vejam que na ocupação temporária que nós falamos há poucos minutos atrás, não havia essa justificativa, né, essa justificação, essa motivação do perigo público iminente. Já na requisição administrativa, há que ter presente essa questão do perigo iminente. Se houver uma requisição administrativa e essa requisição administrativa causar dano, terá que ser indenizado, logicamente. Pode ser permanente, professor, diz o Francisco. Entendo que não, a requisição administrativa ela não pode ser permanente. Porque se for permanente, aí tem que migrar para uma desapropriação, né? Aí teria que migrar para uma outra forma de intervenção mais drástica que toma a propriedade, que seria, então, a desapropriação. Veja que eu ainda não estou falando em desapropriação. Desapropriar um imóvel, ou uma indústria, ou um laboratório de forma permanente, teria que ter uma prévia e justa indenização em dinheiro, e aí é tão grande a intervenção que toma a propriedade. Na requisição administrativa não há tomada da propriedade em si. Foi requerida a propriedade para um uso em função do perigo público iminente. É isso que caracteriza a requisição administrativa, que é o caso atual. Decretada a pandemia, declarada de utilidade pública, de necessidade pública um determinado bem privado, a requisição administrativa se impõe para que esse perigo cesse. Então, vejam, a WEG fabrica motores e passou a fabricar respiradores. No caso, foi um consenso, a própria WEG sugeriu isso. Mas caso a WEG, que é uma indústria de motores, não tivesse feito isso espontaneamente, como fez, e louvo eles por ter feito isso, poderia a União, ou o Estado, ou mesmo o município onde ela se situa, ter requisitado administrativamente as suas fábricas, as suas unidades fabris, para a fabricação de macas, sei lá, motores, respiradores e etc., né? Assim como intervir, requisitar administrativamente, né, adotar essa requisição administrativa em fábricas de plástico para fazer tubos de intubação, tudo isso seria possível como forma de limitação à propriedade, inclusive com intervenção no domínio econômico, porque essa indústria vai deixar de produzir aquilo que ela produz normalmente para produzir algo que é de interesse público. Vejam como essas diversas formas de intervenção na propriedade privada também afetam o domínio econômico, né? A lógica empresarial de ter lucro, de ganhar dinheiro, né? Então, essa intervenção administrativa, chamada requisição administrativa, ela é unilateral, autoexecutória, independe da participação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode impedir essa requisição administrativa, desde que haja motivação, né, e justo perigo e iminente perigo, né, justificadamente esse perigo acontece. Então, vejo,
pressupõe que haja um decreto de emergência ou de calamidade pública anterior, para depois justificar essa requisição administrativa. Então, o prefeito, o governador, o presidente da República, decreta o estado de emergência ou o estado de calamidade, que foi o caso aqui da pandemia, e depois isso possibilita a requisição administrativa. Bom, aqui eu coloco uma frase final da Odete Medal, que diz, difere da ocupação temporária em função do iminente perigo público que a justifica. Então, vejam, a requisição administrativa, lembrem-se, requisição administrativa há que ter perigo público iminente. Iminente perigo público. Na ocupação temporária não há essa figura do perigo público. Há uma necessidade de se utilizar, mas não há um perigo público iminente. Já na requisição administrativa, há que ter uma motivação acerca desse perigo público iminente. Aí nós ficamos no tombamento. Já estamos com 9 horas e 20 minutos. Olha só, eu estou no slide 11. No slide 11. E aí eu quero pedir para vocês a compreensão no seguinte sentido. Porque se eu iniciar agora, o tombamento é uma das intervenções na propriedade privada que nos exige um pouco mais de tempo. Então, nós vamos parar aqui a aula às 9h30, praticamente 9h30, e deixaremos a partir... Inclusive, eu parei lá no semestre passado, exatamente aqui nesse slide. Veja que tem a data aqui, de 25/11. Lá no dia 25 de novembro, a gente estava concluindo esse conteúdo inicial dessa aula. Esqueci de apagar aqui a data do ano passado do slide. Então, consulto a todos vocês no sentido de que a gente conclua essa nossa 15ª aula nesse momento, né? Para que a gente possa, então, na aula que vem, na segunda-feira que vem, a gente conclua esse conteúdo todo. Ou seja, do slide 11 até o 23, a gente conclui na aula que vem. Como eu tenho essa reunião a partir das 10 horas, que eu preciso preparar aqui uma reunião à distância, né, uma teleconferência com o pessoal da prefeitura lá de Criciúma, nós então encerramos aqui no slide número 11, que nós iniciaremos na semana que vem. Então, consultado o pessoal, quem se manifestou favorável está por aqui. Ok, professor, o Jefferson, etc. Então, vamos fazer a chamada. Eu vou realizar a chamada, né? Avisem o pessoal aí que eu vou fazer a chamada. E combinamos, então, que a partir das 8 horas da semana que vem, da segunda-feira que vem, a gente conclui esse conteúdo da intervenção do Estado na propriedade privada, onde nós vamos falar de tombamento, servidão pública, desapropriação, que é um assunto bastante polêmico. Faremos isso na semana que vem, e o parcelamento obrigatório ou ocupação obrigatória dos imóveis privados. Tá ok? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o slide da chamada. Vamos abrir aqui. Enquanto o pessoal vai abrindo o microfone para que a gente possa fazer rapidamente a chamada e a gente encerre então essa aula. Eu vou encerrar aqui a gravação dessa aula para ela não ficar muito longa, alertando que ela vai ficar disponível daqui a pouco na plataforma do YouTube. Então, quem não assistiu a aula, quem assistiu e quer assistir novamente para tirar dúvida, ficará aqui nessa plataforma por 7 dias e depois disso ficará em definitivo no meu canal do YouTube. Então, lá, João, Emil, vocês vão acessar o meu canal do YouTube, onde constam todas as nossas aulas gravadas nessa plataforma. Tá ok? Um bom dia a todos, eu encerro a gravação e passamos a chamada